O ano era 1999, mais ou menos, e eu estava em Buenos Aires, estava louco para voltar para o Brasil, e aí bati na porta do Banco Itaú. Na época se chamava Itaú América. E aí falei com o Olavo Setúbal, na época, falei o que eu fazia, que era planejamento financeiro, e na época o Itaú estava muito interessado em estender o seu trabalho para o país inteiro em relação ao planejamento financeiro pessoal. Porque até aquela época, tudo era para a pessoa jurídica nos bancos daqui. A ideia de criar uma entidade começou quando eu já tinha saído do Banco Itaú e comecei a trabalhar como autônomo. E aos poucos comecei a ver a importância de criar uma entidade que fizesse esse trabalho em todo o nosso país. Aos poucos, as pessoas a quem eu consultei, com quem conversei, toparam a criar uma entidade e trabalhar nessa área de finanças pessoais. O começo, como qualquer começo, foi muito difícil, porque você tinha que tentar convencer bancos e entidades de previdência e seguros de que tudo isso era a mesma coisa, educação financeira, e que o planejamento financeiro pessoal fazia todos esses trabalhos, juntava tudo isso, e esse assunto interessou, então, aos poucos, a outras entidades seguradoras, grupos de previdência privada, que começaram a apoiar a ideia de que eles deviam ter também profissionais que se dedicassem a explicar à clientela todos esses assuntos. Conversando com algumas pessoas que tinham a mesma filosofia que a minha, eles me perguntaram por que não podemos fundar uma entidade igual, que eu já tinha na cabeça, só que eu achava que ainda era prematuro, mas essas pessoas, numa reunião que eu fiz no Conselho Regional de Economia aqui em São Paulo, consultei essas pessoas, inclusive havia diretores de bancos junto que foram convidados especialmente por mim, e lá se colocou todo esse assunto em pauta. Vale a pena criar uma entidade de planejadores financeiros? Essa era a grande pergunta. E a resposta que veio das 15 pessoas, mais ou menos, que estavam presentes, sim. Bom, aos poucos, a entidade aqui no Brasil, que era o IBCPF, atualmente o Planejar, foi crescendo. E à medida que foi crescendo também, a gente começou a participar de reuniões internacionais, já que a entidade era representada e continua representada em muitos e muitos países do mundo inteiro. Então, nós fomos convidados internacionalmente e fomos para a Alemanha, fomos para Singapura, fomos para Paris, França, e aos poucos a gente sentia, toda a diretoria, não somente eu, que a gente fazia parte de um grupo de pessoas internacionais que todos com a mesma filosofia de vida em relação às finanças. Olha, eu acho que não existe um principal feito. O que existe, que hoje em dia a Planejar é muito conhecido. Nesses dias estou vendo publicidade da Planejar e isso me honra muito como fundador e criador em parte dessa entidade, porque eu vejo
como muitas pessoas hoje cuidam muito melhor do seu dinheiro do que cuidavam antigamente. Isso é um legado.